Olá, muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse episódio do podcast e hoje a gente vai falar dessa pressa, dessa ansiedade, dessa correria, dessa necessidade frenética de estar aí, igual o coelhinho da Alice do País das Maravilhas, olhando para um relógio e correndo, né? O tempo, ele se tornou caótico pra gente. O dia, ele precisa ter mais do que 24 horas para nos satisfazer. Será? Então, neste episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ansiedade, esse grande mal-estar de estar com pressa e como a arte pode ajudar. Por inúmeros fatores, nós constatamos que o tempo voa, não é verdade? A gente começa a observar dentro da nossa própria linha de desenvolvimento, do nosso próprio crescimento, que conforme a idade avança, a maturidade avança, a gente vai achando que o tempo se esvai mais rapidamente. A gente recorda que muitas vezes, quando crianças, a gente tinha uma relação com o tempo diferente. Passavam-se as manhãs com mais lentidão, vinham as férias, né? A gente tinha aí aquele momento de fim de ano com muito mais prazer, de calmaria. Parecia que o tempo não passava realmente. A gente conseguia observar os fenômenos naturais com até encantamento. E esse nosso estado de ser, aqui vai a pergunta, essa forma de como a gente se relaciona com a vida, ela também modifica a forma como nos relacionamos com o tempo? Será que essa conjectura de que o tempo, a forma como a gente mede, né, o que se passa na vida, o tempo, essa grande incógnita para mim, que é o tempo, incógnita filosófica, será que ele é moldável através da nossa percepção e relação com a vida? Dentro do que a gente considera do mundo pós-moderno, frenético, altamente estimulado visualmente, nos sentidos em geral, quando a gente sai, vai para qualquer lugar, a gente começa a observar que a gente está sendo super estimulado. Eu fui pegar aqui o metrô um dia desses no Rio de Janeiro e, obviamente, sem pegar o celular, né, por questões aqui de segurança, carioca, que a carioca sabe que é melhor guardar o celular dentro da bolsa e só pegar ele quando estiver em um local fechado, seguro. E o metrô, para mim, não seria esse local que eu ficaria consultando meu celular. Então, fui esperar, né, o carro lá, o trem do metrô para chegar, porque eu iria praticamente de uma estação final a quase outra estação final, então seria um percurso bem longo. Estava ali esperando e eu comecei a observar que eu tava querendo entrar num processo mais de meditação, sabe? De me centrar. Aproveitei esses momentos para respirar, para me concentrar nas batidas do meu coração. Só que o que os meus olhos viam? 350 painéis luminosos me avisando de coisas, me trazendo informações. Então eu precisei ter muito mais esforço a me autocentrar, a concentrar na minha meditação do que há 10 anos atrás, ou 10 não, vamos botar mais de 20. Mais de 20 anos atrás, quando eu pegava cotidianamente o metrô para ir para o meu estágio, para o meu trabalho, quase que diário. Essa estimulação externa, né, que a gente foi trazendo, né, a nossa sociedade tem esse consumo de informação, de estímulo sensorial, principalmente na percepção visual, que é a que nos capta em primeiro momento. Nosso ser, ele está programado
para que o nosso corpo físico, para que quando a gente vê algum movimento, a gente automaticamente volte a nossa atenção, por questões mesmo de preservação da espécie. Então, é natural que esse estado de alerta, esse estado de que está acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo, nos tomem muita atenção, tragam para que a gente possa estar ali, naquele movimento ansioso, de expectativa, a todo momento da nossa vida. Então, essa crise ansiosa, esse estado de ser ansioso, ele é um estado em que todos nós estamos imersos. A não ser que você tenha se desconectado totalmente dessa vida urbana, estamos falando aqui muito dos centros urbanos, se você tenha se desconectado totalmente dessa vida urbana e esteja aí fazendo esse bom tempo, olha lá o tempo de novo, esse bom tempo numa construção mais orgânica, mais natural, com os ciclos. Eu captei também essa semana uma frase de que a nossa relação com o tempo linear, passado, presente e futuro, e não cíclica, primavera, verão, outono, inverno, amanhecer, meio do dia, tarde, entardecer, noite, madrugada, essa desconexão com os ciclos também movimenta na gente essa ansiedade. Então, olha só qual é a conjectura que estamos. A gente precisa olhar e observar, e você, meu convite aqui nesse podcast é que você também comece a parar aqui, nesses minutinhos de conversa, de escuta, e depois pode mandar mensagem, a gente pode conversar depois, é que você comece a perceber se tudo que eu tô falando aqui, se essas relações que eu tô falando aqui fazem sentido, e quais são as suas próprias conclusões sobre o tempo, sobre os estímulos, sobre a sua relação com a observação com a vida. Você lembra que eu falei no início? Quando a gente é criança, a nossa relação com a vida, com o dia, ela é diferente? Então, no amadurecimento, a partir do momento que a gente está entrando aí numa rotina frenética, linear, em que a gente se desconectou desses ciclos, porque quando criança, o natural é a gente observar o ciclo. A gente observa a manhã, a gente observa o entardecer, a gente observa o anoitecer. Essa passagem, esse ciclo, ele traz pra gente um significado de tempo. Mas quando a gente vai amadurecendo, o que a gente constata de ciclo, muitas vezes numa caixa, em que a gente não consegue nem ver, uma caixa de trabalho, em que a gente não consegue nem ver se tá chovendo, se tem claridade lá fora, é o relógio. E o relógio, ele não traz pra gente uma noção cíclica. Ele traz, numericamente, uma percepção de passagem, de perda. Assim, ampliando ainda mais, colocando ainda mais em todos nós esse movimento de ansiedade. Sem falar no consumo de informação. Cada vez mais o ser humano, conforme consome a informação de forma instantânea, rápida, sem aprofundamento. E aqui, de novo, a gente não tá, e eu não quero dizer se é certo ou se é errado. Eu quero trazer reflexões para que a gente possa trazer sempre um equilíbrio. É óbvio que ter acesso às informações globais, ter acesso instantaneamente a informações, trouxe pra gente muitos ganhos. Mas aqui a gente tem que começar a equilibrar. Por quê? Porque esse consumo desenfreado de informação instantânea, sem profundidade, Quantas vezes você lê um livro? Quantas vezes no ano você lê um livro versus quantas vezes vídeos no YouTube vídeos curtos nas redes sociais você já consumiu. Faz esse paralelo.
Quantos estudos, vivências você se colocou com 1 hora aí de duração? Vamos botar 1 hora, 60 minutos, vamos botar o relógio aqui agora. Você se permitiu fazer versus o consumo de 1 hora. Será, aí falando do tempo de novo, será que a 1 hora de uma vivência artística, agora vamos incluir a arte, vai te dar a mesma noção de tempo do que 1 hora de consumo de vídeos ou de informações em quaisquer redes sociais ou dispositivos eletrônicos, no geral? Consumo de informações, tá? Eu não estou falando da arte digital. Isso pode ser tema de outro podcast, mas aqui eu estou falando de consumir passivamente algo e sem estar ativamente produzindo para o seu bem-estar. Então, quando a gente vê que essa ansiedade, ela não está ali pegando eleitos, somos todos ansiosos nesta sociedade atual, nesse tempo e espaço atual, a criança, ela já está se modificando, ela já está trazendo esse conteúdo ansioso muito mais primário, muito mais na tenridade. E por que isso? É culpa da criança? Claro que não. É responsabilidade daqueles que a acolhem e do meio que a está acolhendo. Do meio ao qual essa criança está sendo acolhida. Mas a gente sempre, trazendo a máxima anterior que eu já falei aqui, a gente sempre quer tratar a criança e não a causa. A causa é o meio, a causa são os responsáveis que estão também inseridos nesse meio. E não tô querendo que você pegue e saia dos meios urbanos e migre para os meios rurais. Não é isso, mas se essa for sua praia, garanto que você pode não se arrepender, se for da sua essência, viver uma rotina menos urbana, eu acho que vale repensar o que é da nossa essência. E dentro dos meios urbanos, em que a gente tem essa volúpia de tempo, essa massificação ansiosa da corrida, que a gente falou no início, que eu falei aqui no início, a gente pode perfeitamente trazer mais presença ao nosso dia. Porque a gente tem a opção de desligar tudo que a gente ligou. A gente tem a opção de trazer um momento de leitura e um momento de arte. Aí a gente vai chegar aqui, finalmente a Paty está chegando no momento de arte. Então, na perguntinha que eu falei lá atrás, sobre o tempo, quando o tempo passa, como você se sente ao consumir um conteúdo passivamente, na mesma 1 hora que eu tenho certeza que você faz por dia, e nessa mesma 1 hora você ser o agente, o construtor, a construtora, a agente das suas artices. Pode ser que, devido a esse hábito ansioso de estar em ansiedade, quando chega em um movimento em que você vai mudar de frequência, essa frequência ansiosa super agitada, você vai entrar num movimento de uma frequência com mais equilíbrio, portanto ela vai ser mais calma, ela vai te dar uma relação com a vida de construção mais lenta, você se apavore, você comece a arranjar gatilhos dizendo que não tem tempo, que é mentira, a gente acabou de ver aqui. E gatilhos de que não dá pra fazer, não posso, dá muito trabalho. Isso tudo são gatilhos mentirosos para não sair de um estado ansioso para um estado de saúde. Sim, a gente fomenta isso, porque todo lugar conhecido pra gente
é confortável. E por mais que o lugar desconhecido seja o lugar mais saudável, a gente tem resistência. Por quê? Porque a gente já programou o nosso organismo naquela doença, a ansiedade, e aí há o engano de que a gente vai gastar mais energia, olha só, que engano total que a gente está trazendo, para absorver um outro movimento. Então, já sabendo disso, eu vou aqui legitimar que a arte, ela ajuda sim. Mas ela é a arte da qual a gente está conversando aqui em todos esses episódios. A arte que te libera para livre expressão, a arte que te religa a esse brincar da infância, que te conecta a essa potencialidade de criação da infância, mesmo na sua adultice, velhice, como queira chamar seu estado de idade. A arte que te libera para errar. A arte que experimenta, que te ajuda a experimentar. A arte que te dá prazer. Porque se for uma arte estressante, na qual você tem que ser habilidoso ou ter técnicas para construir algo, aí você está só replicando o movimento ansioso. E é dessa arte que e bebe da fonte da arte criativa. É dessa arte que em todo momento eu falo aqui. Então só por hoje, se você está me escutando, só por hoje, eu te convido a pegar os materiais de arte que você tem aí, pegar as folhas de papel que você tem aí e fazer um combinado contigo. Eu vou pegar aí 20 minutos do meu dia, das redes sociais que eu consumo, que provavelmente são mais de 1 hora, e eu vou fazer arte. Eu vou rabiscar no papel. E se você não souber qual é o caminho, vai lá, volta aqui nos episódios de práticas de arte criativa, escolha um e faça a atividade. Se quiser ir mais profundo, também vai lá no site do ateliê, me manda mensagem, porque o ateliê ele tá aqui em 2023 com a força da prática e da vivência da arte no nosso dia a dia. Então você tem aulas gravadas que você pode comprar, se inscrever e praticar. São aulas gravadas que você vai ter aí por muitos e muitos tempos, elas não têm limite e de expiração. Você pode estar no grupo de sextas-feiras, às 8h30 da manhã, fazendo a prática ao vivo comigo. Pode me acompanhar aí com outros vídeos lá no YouTube, no qual eu mesmo faço minha arte criativa e você experimentar. Então, assim, não precisa ter desculpa, não. A arte, ela vai te trazer um outro movimento de tempo. Uma outra relação com o seu ser. Mas você só vai poder comprovar isso se você experimentar. Se você sair desse ponto em que a ansiedade te consome para colocar a mão na massa, como eu gosto de falar. A arte ajuda a você entrar num relacionamento com você de mais equilíbrio. Ou, num primeiro momento, até constatar todos os estados ansiosos que você vivencia e que nega todos os dias. E tá tudo bem. Não desista. Continue. Trabalhe em papéis menores. Se você está num estado de muita ansiedade, construa em papéis menores. Corte aí pedaços de A4, 1/4 de A4, metade de um A4. Depois vá avançando. Experimente materiais e se relacione com os materiais de arte da qual você tem mais afinidade no momento. Para depois se colocar em desafios, colocando outros materiais que vão trazer estados de ser mais desafiadores. Porque é disso que a arte se trata também. De trazer para a gente essa relação com todos os nossos estados de ser.
Eu espero muito que eu tenha aberto aí um pouquinho a sua visão sobre a ansiedade. Eu espero que você tenha parado alguns minutinhos para refletir sobre qual é a implicação desse movimento ansioso que estamos todos submetidos e que também tenha deixado um gostinho para você fazer arte, sabe? Para que você tire um pouquinho desses bloqueios que te consomem e que te impedem de ir para esse movimento que a arte traz de mais equilíbrio e harmonia do nosso ser. Não é para estética, não. Não é para estética. Vamos quebrar um pouquinho isso. Não é para construir a estética. Essa construção da estética, ela é uma consequência dessa relação íntima que cada um de nós tem e vai construindo com o fazer arte. Porque essa estética que brota, ela se dá a partir da intimidade de cada um de nós conosco. Da gente estar aí se propondo sempre para abrir-se ao novo, a uma autodescoberta permanente, revelando a vida através da materialidade da arte. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.